Educação financeira começa na infância. É o tema de hoje com o educador financeiro Ricardo Rosa. Como preparar as crianças e adolescentes para lidar com o seu dinheiro? Aqui Ricardo Rosa, educador e planejador financeiro e consultor financeiro empresarial. Preparar crianças e adolescentes para lidar com o dinheiro ajuda a ter uma vida adulta mais equilibrada e a criar uma cultura de poupar para o futuro. Educação financeira é fundamental para construir uma relação saudável com o dinheiro no longo prazo. Mas o que significa uma relação saudável com o dinheiro? Significa saber planejar, equilibrar receitas e despesas, viver sem dívidas, saber poupar visando objetivos de curto, médio e longo prazo, gastar sem culpas para atender suas necessidades e também para realizar seus sonhos. Em resumo, educação financeira está diretamente ligada à forma como fazemos os nossos recursos renderem o suficiente para pagar as despesas e guardar uma parte para o futuro, o que permite construir um saldo de uma conta suficiente para a nossa aposentadoria. Justamente por isso, a educação financeira infantil tem ganhado cada vez mais atenção. Afinal, quanto mais cedo as crianças aprenderem a lidar com as decisões que envolvem a gestão financeira, mais bem preparadas elas estarão na sua vida adulta. Mas qual seria a idade ideal para se começar? A partir do momento em que a criança começa a pedir coisas para os pais, já é possível começar um trabalho de educação financeira. Nessa fase, ainda não estamos lidando necessariamente com o dinheiro, mas com questões comportamentais, como saber esperar ou saber escolher. Pode-se escolher entre um chocolate ou um sorvete, ou esperar para comer a sobremesa. Esse aprendizado ajudará a criança a lidar melhor com as decisões financeiras. O planejamento e os objetivos financeiros estão vinculados à noção de necessidades e desejos presentes e futuros. Por isso, também é importante trabalhar com crianças pequenas e compreender a passagem do tempo. Mostrar foto dos avós, do pai, da mãe, quando eles eram crianças e depois jovens e adultos. Fazer comparações, mostrar fotos da própria criança e de sua evolução. Em média, a partir dos 6 anos, as crianças já possuem mais discernimento sobre o dinheiro. A partir daí, já é possível introduzir a mesada ou melhor, semanada, para facilitar a compreensão de tempo. É uma idade em que as crianças se interessam pela organização das coisas e pode ser uma boa fase para começar uma semana. É importante que os pais expliquem para as crianças qual é o objetivo da semanada, que é aprender a gerir recursos limitados. Esse objetivo pode ser trabalhado também por meio de desafios. Se a criança tem um tablet, você pode estabelecer um limite de horas de uso ou de tempo para a recarga da bateria. Isso obriga a criança a controlar o tempo de uso se quiser aproveitar o aparelho por mais tempo. Se usar muito durante apenas um dia, por exemplo, vai ficar o resto da semana sem poder usar. Desse modo, ela aprende a lidar com o recurso. Recurso esse que é escasso, limitado nesse caso, a bateria do tablet, mas que é exatamente como o dinheiro, isto é, se ela não controlar aquilo que está em sua mão, ela vai ficar sem. Valor e maturidade. De acordo com os especialistas, se os pais optarem pela semanada ou mesada, o valor deve variar de acordo com a maturidade da criança. Também é preciso entender que o dinheiro dado à criança pequena deverá ser para gastos simples, adequados ao universo infantil, como comprar um brinquedo, lanches ou algo de figurinhas, entre outros, tá? Para que elas aprendam a fazer suas escolhas. Depois que estiverem maiores, compreendendo mais facilmente a relação do dinheiro para as aquisições das coisas, o foco do uso da mesada pode mudar e assim servir para a aquisição de bens mais caros e outros fins, como por exemplo, fazer um curso, juntar para fazer uma viagem, uma formatura e etc. Assim, o ato de dar aquele dinheiro semanalmente se torna um momento de conexão familiar,
além de um aprendizado para o futuro. O ideal para iniciar essa educação financeira é que os pequenos recebam o dinheiro semanalmente para criar o hábito, aprender e fixar os conceitos de economia. Não existe valor ideal, tá bom? Existe o valor que você pode dar agora. O mais importante é criar o hábito desde cedo, e isso se faz com consciência semanal. Comece com o que você pode, por exemplo, R$1, R$5, R$10, R$20 por semana. Coloque este valor no seu orçamento do mês para você se programar. É importante também definir um dia fixo na semana para dar o dinheiro ao seu filho. Você vai perceber que, já nas primeiras semanas, a criança irá te cobrar pela mesada no dia combinado. Outra opção interessante é o cofrinho. Para aquele que entende o conceito de poupar para algo maior e mais importante que deseja adquirir. Eu sugiro também criar um caderninho com uma lista de desejos, onde a criança pode escrever as coisas que deseja comprar ou fazer. É um processo educacional que vai fazer a criança entender melhor a necessidade de planejamento e a importância das escolhas. A educação financeira na infância é muito importante. Portanto, não se pode relaxar quando as crianças chegarem à adolescência. É uma fase de muito questionamento, em que os jovens querem ser reconhecidos como pequenos adultos. E, à medida que ganham mais liberdade, precisam se organizar mais para o dinheiro não faltar. Se o jovem pedir aumento de mesada, negocie. Peça para ele explicar, argumentar, fazê-lo refletir sobre a real necessidade daquele dinheiro e naquele momento. Ele vai precisar saber fazer isso na sua vida adulta. A adolescência também é uma das fases mais decisivas para construir o futuro financeiro da criança. Por isso, é fundamental que o jovem compreenda que os recursos financeiros estão diretamente ligados ao ato de trabalhar e estudar. Também pode ser interessante introduzir alguns desafios, como, por exemplo, descontar um tributo no valor da mesada, porque é algo com o qual o jovem terá de lidar no futuro, como um desconto de imposto de renda na fonte. Também tem um método muito interessante que chama-se Método dos Potinhos da Economia. Como ele funciona? Eu vou te explicar. O dinheiro dado à criança deve ser dividido em 4 potes diferentes, com porcentagens distintas para colocar em cada um deles. A ideia é estimular a criança a criar o hábito de poupar parte de cada valor recebido por meio de mesada para objetivos distintos. Para cada valor recebido, você deve combinar com a criança por porcentagem fixa a ser destinada para cada pote, que tem o nome e objetivos definidos. Por exemplo, para uma mesada de R$20, cada potinho receberá a seguinte porcentagem. Potinho do futuro, 50%. Para a graninha que será destinada para gastar daqui a um tempão, sem um destino definido, podendo inclusive virar um investimento, como por exemplo um plano de previdência. Neste caso, é preciso explicar à criança que o dinheiro primeiro vai para o potinho e depois guardado em outro lugar. E que no futuro, quando ela estiver mais velha, poderá escolher o que fazer com o que conseguiu juntar por tanto tempo. Uma viagem, faculdade, um curso. Fazer isso vai dar à criança a noção da importância de poupar para resguardar o futuro. Potinho da diversão, 25%. Esse dinheiro é para a criança gastar como ela bem entender, como ela quiser. O objetivo é que ela possa experimentar desde cedo a sensação de ter dinheiro para se divertir. Pode ser com um doce, brinquedo, passeio, um cinema. Potinho do Natal ou presentear, 20%. Apesar do nome, esse dinheiro pode ser gasto no Natal ou em qualquer outra época. Pode ser uma bicicleta tão sonhada, um celular novo ou um computador, por exemplo, né? Aqui você vai ensinar a criança a ter disciplina e paciência para poupar, até conseguir comprar o que deseja. E por último, o potinho da doação, muito importante. Esse potinho é diferente. O dinheiro guardado nele serve para doar para uma instituição ou comprar algo para alguém que a criança saiba que está precisando.
Pode ser uma caixa de leite, um chinelinho, 1 quilo de alimento. Quando transmitimos essa ideia da importância de poupar para doar, ensinamos a importância da solidariedade às crianças e a fazer o bem sem esperar nada em troca. O importante, pessoal, de tudo isso que eu falei é iniciar a educação financeira com seus filhos logo na infância. Dar para eles um exemplo, dar para eles limites de como gastar o seu dinheiro é muito importante. Por isso, introduza isso no seu lar, introduza isso com os seus filhos, pois eu tenho certeza que eles vão ser pessoas diferentes e vão saber gastar com responsabilidade o seu dinheiro. Ok? Quero que vocês tenham aí uma ótima semana, com muito sucesso, muita alegria e até a próxima. Grande abraço a todos. Educação financeira começa na infância. Esse foi o tema abordado hoje pelo educador financeiro Ricardo Rosa. Para você ouvir novamente, acesse o site 101fm.com.br, Facebook 101 ou YouTube, ou nas redes sociais Ricardo Rosa, educador financeiro.